Esse é um papo sem restrições. Agora eu te vi, que Oiê! linda! Tudo bem? Tudo ótimo! E por aí? Ô, dona fotógrafa, tá tudo bem, graças a Deus. Eu só percebi que eu não tenho uma luminária. Opa, desculpa. Eu não tenho uma luminária pra botar uma luz na minha cara, assim, fazer uma fotografia boa de live. E a daqui de casa queimou, não deu tempo de arrumar, mas vamos do jeito que dá e é isso. Não, mas a sua luz tá ótima. É? Não tá ótima, tô conseguindo te ver, a internet tá meio agarrada, parece. Tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem, você tá fluindo bonitinho aqui. Tá tudo direitinho. Então ótimo, bora pra esse papo? Bora, vamos. Tô animadíssima pra falar de criação de memórias a partir das fotos. Eu acho que vale a pena a gente contar da onde que surgiu essa ideia, né, Gabi? Eu acho. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar, quer ver? O que você acha que é isso aqui, ó? Ai, meu Deus, não sei. Isso é o álbum de fotos da minha mãe, da viagem que ela fez do mochilão, né? Ai, E que depois eu lindo. mostro assim, olha como tem as anotações, e assim, é a sensação de ler um livro mesmo, né? Igual o que a gente estava falando sobre como a fotografia pode ser mesmo máquina do tempo e transporta a gente para lugares e momentos. E nessa semana passada, eu estava falando sobre essa questão das viagens e de uma pesquisa que eu já tinha visto há algum tempo, que existe um estudo científico ali que fala que viajar é genético, né? Vontade de viajar é uma coisa genética. Aí eu comentando isso com a minha mãe, ela me falou de uma viagem que ela fez antes de se casar com meu pai. E ela ia sair de férias, e aí meu pai não podia viajar com ela. A amiga dela que viajaria com ela também desmarcou de última hora. E ela foi viajar sozinha lá no início dos anos 80. Pegou um avião, foi lá pro Nordeste, fez um mochilão quando nem existia esse nome. E aí, na hora que eu vi as fotos, me deu uma sensação... Primeiro que eu pareço muito com ela, né? E aí foi uma coisa de... Não sei... Uma coisa de me sentir parte daquilo ali e ter as fotografias assim, desse jeito, como um álbum que tem as histórias, tem as anotações dela. Então tem uma foto dela aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Que ela tá sentadinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Toda garota aqui falando, se tivesse bem acompanhada, melhor ainda teria sido. Ai, meu Deus, que Então, ótimo. tem os... Então, tem os lugares, assim, onde ela se hospedou, ela anotou o nome das pessoas, o que ela fez quando. É o Instagram analógico, tá aqui. Nossa, eu acho isso muito legal, porque, assim, existia esse costume mais, né? Eu lembro, assim, eu tenho os álbuns da minha infância e eles tinham esse espaço, né, para colocar as legendas, né? Você falou do Instagram real, e é bem isso, assim. E eu vejo que antes, não sei se as pessoas tinham talvez mais tempo para poder cuidar disso, né? Não perdia tanto tempo com rede social e etc. E era tudo assim, tão cuidadoso, né? Assim, as anotações, as coisas. E eu tenho certeza que a sua mãe deve ter feito isso para ela se lembrar, né? Ela não deve ter imaginado tanto, um dia a minha filha vai poder estar nessa viagem comigo. Eu acho que é mais pra ela, assim, né? Sim, e a gente estava falando, durante essa semana, depois que você trouxe esse tema e o convite, eu pensei demais a respeito, e aí eu fiquei lembrando de uma vez que me perguntaram sobre a minha primeira lembrança, né? Qual foi a sua primeira lembrança? E aí eu tenho na minha cabeça, eu não sei se é uma lembrança se é uma lembrança real, ou se é uma lembrança que eu construí em cima da foto, ou então ainda uma terceira opção. Você está ouvindo o vizinho? Vamos deixar ele passar. Então, uma terceira opção seria assim, a pessoa faz a foto e conta aquela história, e aí vê a foto de novo, conta aquela história de novo, conta aquela história de novo. Então a foto é um meio de fixar, né, uma memória, não é só criar uma memória, não é necessariamente que você não lembra daquilo, mas que você lembra de tanto que aquilo fixou, que se contaram as histórias em cima da foto, né?
E aí eu passei por muitas outras reflexões e uma coisa que levantou, inclusive no texto lá de chamada para essa live, Uhum. você tinha falado sobre essa questão da gente precisar ficar em casa e de recorrer às fotos. Cadê? Eu sumi aqui, parece. Recorrer às fotos e para lembrar, para fazer a gente lembrar dos momentos que a gente viveu. Aham. E eu acho que nessa era nossa, né, de que compartilhar é tão importante e fazer a foto e ter aquele compartilhamento instantâneo do momento que você viveu, eu já me peguei, principalmente porque eu crio conteúdo de viagem, eu já me peguei muitas e muitas vezes perdendo o momento em nome da foto. Aham. Já aconteceu com você? Nossa. Você é fotógrafo, então é outra coisa. Mas quando você está no momento de lazer, então eu penso, apesar de eu criar conteúdo de viagem, e eu acho que acontece com muita gente que é apaixonado por viajar, Uhum. eu banco a maior parte das minhas viagens e são alguns incentivos, empresas aqui e ali. Só que na maior parte das vezes, quem trabalhou para estar ali fui eu. Aham. E de repente eu me pegava, eu tinha feito um esforço para fazer uma foto perfeita, que não ficou perfeita, que quase me custou um momento de verdade, né? Uhum. E aí teve um episódio que aconteceu que foi muito interessante também, que foi o seguinte: eu fiz uma viagem de família também para Tiradentes, que é um lugar que eu adoro, acho uma delícia. E era uma viagem antes de uma festa de família. Chegando na festa de família, um pouco antes de eu conseguir conectar o meu celular no Wi-Fi, ele caiu no vaso. Eu tava com ele no bolso. Tá. Mergulhou, foi um mergulho fatal. E eu perdi todas as minhas fotos da viagem. Nossa. Todas. Eu só não perdi as fotos que eu tinha enviado para alguém. Eu não tinha, alguma outra que eu tinha postado. O resto foi tudo embora. E eu senti uma dor, uma coisa tão ruim, que era a mesma sensação de ter tomado um pé na bunda. Realmente foi ruim. Perdeu tudo. Muito ruim. Perdi tudo. Mas o que me consolou foi saber o seguinte: nessa viagem eu realmente aproveitei. Então, é triste não poder olhar um momento ali que, ainda que não tenha sido tão espontâneo, me lembra do que aconteceu, mas eu não fakeei nada ali, né? Eu vivi aquilo para ter a lembrança que é só a lembrança, mas ainda assim eu tenho certeza que se eu tivesse as fotos, eu ia recordar de mais coisas que aconteceram, né? Durante a viagem. Porque às vezes a gente vive para fazer a foto, né? Tem muito isso. Eu já li num livro falando o quanto que a viagem, assim, tirar fotos durante uma viagem ameniza a ansiedade da pessoa que está de férias, porque assim, quando você é super, nossa, tem que trabalhar, a gente fica com aquela sensação, né? De não poder aproveitar, de não poder ficar à toa. Tem muita gente que não sabe ficar à toa. Então, quando você se ocupa de documentar a sua viagem, é como se você tivesse arrumado um trabalho de férias, sabe? Mas eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Isso se mistura, eu acho, com a necessidade de provar para outras pessoas, né? De mostrar a sua viagem. E aí a gente cai nisso, né? De nem viver e nem aproveitar e depois ficar... Eu acho um ciclo meio perigoso, porque assim, é meio eternizar um momento para você não se esquecer dele, mas na verdade você vai se lembrar... você vai se lembrar do momento que você tirou a foto, né? E não tanto da hora que você me fala que aproveitou muito essa viagem de Tiradentes, eu fico pensando, será que foi antes ou depois de perder o celular? Porque a hora que você perde, né? Você fica... Não, foi... se que quiser fazer, né? Mas eu acho assim, não dá pra gente... Você é fotógrafo, não tem o que dizer. Não dá pra gente dizer que a fotografar não é prazeroso. Mas eu acho que é chegar a um ponto em que, por exemplo, se a foto não tá ficando do jeito que eu queria, se tem gente atrás, se passou um passarinho, se o meu cabelo não sei o quê. Aí eu comecei a me disciplinar. É assim, eu tenho um número X. Eu não tenho muita paciência, pra falar bem a verdade. Eu começo a fazer... Vou ali, faço uma pose aqui, uma coisa ali, e de repente, tá bom, vamos. E eu acho que isso é o que me faz
lembrar desse momento específico Aham. e aproveitar, porque eu quero poder olhar essa foto e falar assim, tá bom, essa foto, ainda que ela seja esteticamente muito bonita, ela me traz uma lembrança que é real. Aham. E lembrei de outra coisa que tem a ver com isso, né? Eu não sei se você também é apaixonada pela Lua como eu sou, acho que as pessoas que devem estar ouvindo aí, talvez tenha alguém também enlouquecido pela Lua. E eu acho que desde que eu tenho um celular na minha mão, até antes, quando tinha uma câmerinha, uma cybershotzinha safada, ou uma câmera analógica mesmo, eu tento fotografar a danada da Lua, ela sai igual um poste capenga de rua, sabe? Aham. E assim, é uma história de vida, de tentativas de fotografar a Lua. E demorei muito tempo para entender que eu não conseguiria fotografar sem o equipamento profissional, sem uma gambiarra que uma amiga minha descobriu recentemente, que é colocar um binóculo, tem que ser um binóculo bom, na frente da lente do celular. Se você tiver um tripé, melhor. Se você tiver uma mão muito, muito firme, ele vai funcionar. Uhum. E aí ela faz fotos incríveis, impecáveis da Lua com esse binóculo. Mas eu não tenho um binóculo, também não vou comprar um binóculo só para O isso. contrário também vale quando é uma coisa muito pequena e você pode usar uma lupa. Olha aí, tá vendo? Truques de fotografia que a gente não imaginava. Pequenas gambiarras fotográficas. Enfim, aí, o que aconteceu comigo depois dessa coisa, ou antes, agora eu já não lembro, mas eu sei que foram 2 acontecimentos marcantes do mesmo tema, que é aproveita o momento e para de tentar só tirar foto. Eu tava num avião, tava voltando de uma viagem de trabalho, de noite, e o céu tava preto, 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 e o piloto falou assim, olha, vocês estão prestes a presenciar um fenômeno incrível da natureza, que é ver a Lua nascer. Uhum. E como tava muito escuro, tava muito de noite, não dava para entender onde é que era o horizonte. Você não sabia onde é que começava o céu, onde é que começava o chão. E aí ele falou, ó, quem estiver do lado direito do aeroporto, do avião, pode ir pro lado esquerdo. Tava vazio o voo. Uhum. E eu tava assim, ó, grudada na janela, com o meu celular aqui, ó, tentando tirar foto, Sem antes dela binóculo. aparecer. De repente ela, sem binóculo, com o vidro da janela, a coisa da janela ainda atrapalhando, né? Óbvio. Mas ela começou a nascer pela metade, né? Você vê uma meia-lua horizontal. Isso é um negócio incrível. Ela cheia, bem redonda. E eu ali, louca, tentando tirar foto, e tinha o reflexo da janela. E eu ficava assim, eu falei, gente, para, sua louca. Senta e assiste. Porque não tem condição dessa foto ficar boa. Não vai dar pra ela ficar boa. Mas pra que ela tava tentando tirar essa foto? Entendeu? Só ver, né? Então eu entendi que ainda que eu tenha uma foto meio mequetrefe de um momento que foi real, que me lembra uma emoção que foi real, vale mais do que o momento passar e eu não viver. Só que essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa é uma história, um aprendizado que a gente precisa ficar repetindo pra gente mesma. Porque senão, de repente, a hora que vê, um momento passou e você tá lá, tirando foto, né? Eu vejo muito, assim, parece que existem meio que umas pressões sociais mesmo, assim, um costume de que Sim. Se você não fotografa, você está sendo indiferente, né? Então, eu, por exemplo, eu não levo câmera nenhuma para viagens quando eu vou, assim, eu não viajo muito, não viajava muito no mundo onde era possível viajar, agora claro que não. E assim, eu me livro dessa pressão de ser fotógrafa e de levar a câmera. E primeiro porque eu me cobro, sabe? Eu não dou conta de parar enquanto a foto não tá do jeito que eu quero. E aí eu quero apoiar a câmera, sei lá, no chão, no meio-fio, em cima de um carro, em algum lugar onde eu já tentei uma vez apoiar numa pedra em pleno mar. E o meu celular caiu, óbvio, né? A onda veio. Então assim, eu aprendi da pior forma possível. Ainda bem que era o celular. Mas eu noto que tem isso, assim, uma necessidade de não ser indiferente, principalmente eu vejo com fotografia de gravidez, por exemplo. Né? A mulher grávida, não necessariamente ela vai esquecer de como ela era quando ela era grávida, né? É meio que assim, eu sinto que existe um pouco essa pressão, sabe? Nossa, você não vai fazer... As poucas mulheres grávidas que eu já fotografei, elas não estavam na vibe, sabe? De ser fotografada. De fazer. Sabe? É um negócio assim, tá rolando realmente uma transformação enorme. E você tá ali posando e, né, desconfortável. Mas eu vejo que tem essa pressão, assim, de que... A gente até já falou sobre isso, né? Se não tem foto, não existiu. Então, a foto precisa ser Não aconteceu.
é uma prova, assim, ó, incontestável de que, olha, eu vivi isso daqui. E eu tenho essa foto para provar para alguém. Mas, ao mesmo tempo, a gente chega nesse álbum da sua mãe, né? Que é assim, que bom que ela não viajou sem a câmera. E agora você tem um livro personalizado das memórias dela, né? E eu acho isso curioso, porque, assim, é a partir dessas fotos que a gente constrói memória de família mesmo, né? Assim, por exemplo, eu não conhecia o meu avô materno, mas quando eu falo dele, eu consigo saber quem ele foi. Assim, eu falo dele e vem uma imagem na minha cabeça, porque eu já vi uma foto, sabe? Então eu noto que é muito isso, assim, de construção, por exemplo, da minha infância. Eu sei a boneca que eu mais gostava, e não é porque eu me lembro dela, eu acho, é aquilo que você falou, né? Eu vejo a foto, eu sei que ela existiu, eu volto na foto e a minha memória vai, né, se alimentando dessas, sei lá, desses ícones mesmo, assim, né? Que a gente vai ilustrando, assim. Eu acho que eu gosto de falar que foto é página ilustrada do livro da história da gente, assim. Então, a foto você vai voltando nela, né? E lembrando, eu sei que, por exemplo, a minha memória é muito confusa no período ali entre meus 10, 14 anos, sabe? Eu não sei falar em que ano que as coisas aconteceram, mas eu sei que... Então, não sei exatamente o que é, assim. Tem gente que eu já vi que fala exatamente, tal ano eu fiz tal coisa. Eu não sei, mas eu sei a primeira vez que eu fui para Ubatuba, por exemplo, porque eu lembro da foto, né? Então, assim, voltar no álbum, eu vejo que esse hábito de viajar, de fotografar, principalmente viagens, é o que vai nutrindo a memória da gente, fazendo as coisas serem reais. Eu acho que isso, e principalmente na época que era filme, né? Que a gente tinha um cuidado maior, a certeza de que a foto ia ser impressa, né? E uma qualidade melhor, assim, vamos escolher um lugar para tirar foto, né? Vamos tirar uma, porque hoje em dia a gente tira 1000, das quais a gente não volta nelas mais. O HD queima, acabou tudo, né? Então, eu gosto de lembrar dessa época, assim, da câmera de filme. Quando eu viajo e decido levar uma câmera, eu ainda levo câmeras de filme, que eu tenho, né? Uma coleção. E daí eu levo, porque aí eu me cobro de que ela vai ser impressa, eu vou tomar um pouco mais de cuidado, eu não vou me perder tentando acertar, porque a câmera de filme você não controla muito, né? Você não tem timer direito, você não tem... Então, assim, eu acho que é melhor para isso que a gente está falando, né? De não se perder na construção de uma foto e perder um passeio, perder uma viagem. Você foi falando sobre a câmera de filme, senti uma coisa assim, a câmera de filme te obriga, e aí eu tô falando pelo que você trouxe, tá? Não é por experiência, mas a câmera de filme te desce pro presente. Você precisa pensar e elaborar um pouquinho mais, e é muito mais pela qualidade da foto do que pela pose ou por retratar o momento. É porque se você não para e pensa, você não tá presente ali, é diferente você pegar um celular e... Ou raiva que eu tenho quando eu peço pra pessoa tirar uma foto minha, ela tira 400 fotos, eu fico assim, ai meu Deus. Mas tem uma coisa sobre isso, né? Das milhões de fotos quase idênticas, que é uma coisa que eu tenho pouquíssima paciência pra fazer. É o seguinte, eu tenho um apego com as fotos do meu celular tão grande, que pra mim, deletar uma foto, assim, óbvio, tem várias fotos iguais, eu salvo só a que eu mais gosto. Mas não é deletar, é eu fazer um backup, eu tirar as fotos do meu celular e botar no HD, colocar no computador para eu poder liberar espaço. Isso é uma coisa dolorida. Porque eu gosto de pegar, sei lá, eu tenho muita dificuldade. Na hora que o celular chega num limite ali, tipo, de não aguenta mais, me dói eu pensar assim, eu não vou ter acesso a essa foto a qualquer hora que eu quiser. E ela vai cair lá naquele limbo, assim, né? E ali ficará. Então tem uma coisa que é assim,
tem alguns momentos de ócio absoluto que eu não tô nem no Instagram dos outros, eu tô no meu olhando as fotos e lembrando o que aconteceu, durante um período, o que aconteceu numa determinada viagem. Então, não ter acesso a essas fotos, ainda que eu saiba onde elas estão, ainda que elas estejam na nuvem. Bem, é só porque a gente está falando de imprevisibilidade de fotos e não esquecer de um momento e aproveitar ao máximo. A internet não quer colaborar, não. Ótimo, agora deu também. Então, isso que você estava falando de não se desapegar das fotos que estão na memória do celular. Você imprime? Você revela elas? Então, faz muito tempo que eu não revelo. Assim, muito, muito tempo. Eu não imprimo, né? Porque eu só tenho o celular e eu tenho algumas câmeras. Isso com frequência é uma promessa, uma das minhas promessas em fundar, que é fazer albinhos, não só da viagem, mas de momentos, né? Um álbum de 2018, um álbum... Não rolou. Eu comecei e não terminei. Eu tenho algumas fotos, eu tinha um mural de fotos aqui no meu quarto e eu colocava. Durante uns bons anos eu fiz isso, eu selecionava, mas não era uma coisa... Não era temático, né? Não era uma coisa de contar, retratar um período igual é um álbum como esse da minha mãe, de pegar a viagem toda e colocar todas as fotos em sequência. Era assim, eu gostei dessa daqui, da viagem tal, mas eu também gostei do dia que eu saí e a gente tirou foto entre os amigos, eu também gostei dessa foto na fazenda, e imprime uma coisa que conta um momento, mas não conta uma história com começo, meio e fim. E eu tenho pensado demais nisso. Sabe outra coisa que eu refleti bastante nessa semana aí, desde que a gente combinou esse nosso papo? É o seguinte, eu penso que as imagens de forma geral, mas a fotografia de um jeito muito específico, ela tem um impacto em quem a gente é, né? Eu tô pensando demais sobre pai e mãe, e sei lá, acho que coisas de quarentena. A gente fica um pouco mais tentando voltar para as nossas origens, pelo menos eu tô nessa apiração aí. Mas enfim, eu tava lembrando, tentando fazer conexões com imagens o tipo de pessoa que eu sou hoje. Uma lembrança que é muito forte para mim, que é a seguinte: o meu pai, quando eu era criança, amava a revista National Geographic, e ela chegava e quem conhece, quem não conhece, não vive nesse mundo, mas talvez aconteça, né, da gente ter algum ETzinho por aqui. São fotos surrealmente maravilhosas. E o fato dela chegar era quase um tesouro chegando em casa, né? Então tinha um cuidado para mexer. Não era uma coisa tipo, toma aí para você fazer o seu recortinho de trabalhinho da escolinha para você recortar. Corte uma coisa com M. Aí você vai lá e corta a Ilha de Madagascar. Não existia isso. Então era uma revista meio sagrada. E aquelas imagens, aí tinha fotos de página inteira, né? O impacto daquilo foi tão grande que eu acredito que grande parte dessa minha gana de viajar vem dessa revista. E é muito diferente você cria também um momento de sentar e olhar. E é também um livro, está contando uma história com o apoio das imagens. E não é a mesma coisa de que você chegar e falar assim, olha, vamos entrar aqui no Instagram da National Geographic, você vai ver fotos incríveis e maravilhosas, mas o físico, né, a coisa de pegar é muito, muito legal, e de ter uma surpresa, de não saber o que vem, de ser uma coletânea, que alguém pensou para fazer aquilo daquele jeito. E não é que eu fui olhar, falei, vou assinar National Geographic, eu quero ter essa sensação de novo, e é um conteúdo muito maravilhoso. Não tem mais a revista impressa no Brasil, desde 2019. Sério? Não existe. Então eu acho que a gente... porque o número de assinaturas vai caindo, as pessoas vão... Nossa, mas eu não sabia que não tinha mais, né, o impresso. Não tem mais. Nossa, eu acho que não isso é muito importante. Assim, eu conheço vários fotógrafos que não entregam fotos apenas em arquivo digital para poder tentar não fazer isso morrer, sabe, do impresso. Porque realmente a sensação é diferente, até porque a gente já está muito acostumado. Por exemplo, igual você falou, vamos entrar no Instagram da National Geographic. É uma coisa que, assim, a gente entra no Instagram tantas vezes durante o dia que o seu olho já está acostumado a ver, o dedo, você não sente nada. Não você tem não ritual, né? Exatamente, você não passa uma página, você não sente um cheirinho
de página que é diferente do cheiro de capa. É muito diferente. E eu acho que, assim, eu brinco muito com as minhas clientes, falo para elas, eu vivo repetindo aqui no Instagram que foto nasce é para ser impressa. Porque, assim, a gente tem que ver com a mão, a gente tem que sentir a textura. E quando a gente tem a foto impressa, a gente volta para ela mais vezes, né? E eu acho que isso vai nutrindo uma sensação, assim, não só disso que a gente está falando de memória, mas de bem-estar, sabe? Eu tenho uma foto do meu pai no corredor aqui do meu apartamento. Eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade, eu tenho poucas fotos com ele. E no corredor do meu apartamento eu tenho uma foto com ele. E todas as vezes que eu passo pelo corredor, ao ver aquela foto, sabe que me traz, assim, tipo um abraço, sabe? De ver, é uma foto que eu quero fazer uma tatuagem. Exatamente, sabe? É uma foto que eu quero carregar comigo. E eu não sei se é por causa do dia que ela foi tirada, se é porque eu tenho poucas fotos com ele, eu não sei exatamente o que é. Mas eu tenho essa sensação que eu não tenho tanto, assim, porque a gente não tem o hábito de voltar aos arquivos, né? Ou de voltar no álbum. Assim, eu tenho. Você tem. Mas eu não tenho. Mas não é a mesma coisa. Não é. E eu acho assim, é diferente você parar e voltar nos arquivos, ainda que você faça com frequência, do que você ver um porta-retrato ali te olhando, né? Não, sem dúvida. Demais. Você acessa quando você quer. Mas nesse caso, é quase como se seu pai te acessasse também, né? Ele tá ali. A presença da foto impressa é muito mais forte do que a foto digital e as imagens. É muito louco como a gente precisa do que é palpável ainda, mesmo que a gente esteja absolutamente mergulhado em digital. Você já viu umas empresas que fazem esse trabalho de fazer álbum temático? Eu esqueci, tem uma que é uma sigla, não sei o que, estúdio, que faz álbuns lindos, em formatinho quadradinho, para justamente você imprimir, ter um álbum das suas fotos no Instagram. E aí tem padrões. Então, por exemplo, você foi lá para uma viagem no Chile, e aí tem a capa de tecido, chega na sua casa. Eu tô com vontade de investir nisso, sabe? Eu senti muito nessa quarentena, muito por causa disso que você falou, né? A gente tá aqui trancafiado em casa. E uma das frases, eu adoro frasezinhas de Instagram e etc, coisa bem de tia do Zap, né? Uma das frases do Instagram que apareceu na minha cara logo no início da quarentena era de um arroba que chama Tempo Feio. E aí a frase dizia assim, isolamento, sorte de quem estocou momentos para lembrar, algo do tipo. E aí eu pensei assim, realmente eu sou bastante privilegiada porque eu tenho isso para recorrer, ainda que eu não esteja formando memórias novas, e na verdade a gente está o tempo inteiro, mas ainda que eu não esteja com aquela vida, eu consigo recorrer a ela por essas memórias, e as fotos, claro, ajudam. A gente está falando isso desde o início, né? Mas eu acho que é bem isso, tem essa coisa de te devolver para aquele momento. De viajar contanto mesmo, que ela né? tenha sido feita de jeito... mas contanto que ela tenha sido feita de um jeito autêntico e não só pela pose, só pela estética. Sabe uma coisa que eu comecei a perceber, assim, e fazendo uma autocrítica também. Eu comecei a notar que o negócio estava meio fora de controle, já tem uns anos, uns 2, 3 anos. Tem uma menina que eu sigo de viagem que tem fotos assim deslumbrantes. E aí um dia ela estava numa viagem e ela estressou, estafou, e ela estava dizendo o seguinte: eu acordo às 4 da manhã para chegar no destino turístico, no ponto turístico lá, por exemplo. Ela quer pegar o Trocadero vazio. Ele não vai estar vazio. Então ela acordava de madrugada e aí ela tinha lá um patrocínio de roupinhas de verão e estava no inverno, e ela tirava o casaco para poder fazer a roupinha do verão, e no final da viagem ela ficou doente, absolutamente doente, né? Óbvio, ela estava a trabalho, né? Ela vive somente disso. É diferente do meu caso, que o Solteiros é um projeto pessoal de sanidade mental e de amor ali, que eu boto minha alma ali, só que eu não estou a serviço de uma empresa, por exemplo. Ela tinha que entregar um resultado.
Uhum. Mas eu acho que o que tem em volta aí também, que eu acho que é um pouco perigoso, é o seguinte: a pessoa que se inspira nela para viajar não vai encontrar a Fontana de Trevi vazia Uhum. se ela não tiver disposta a fazer a mesma coisa. Então, assim, o que Uhum. você está disposta a fazer em nome da foto? Eu acho isso É. bem questionável. Porque assim, tá, Uhum. se você é uma pessoa madrugadeira, você quer muito fazer aquela foto, mas você quer muito fazer aquela foto que provavelmente vai ficar igual a milhares de outras, Sim. ou então muito parecida, uma cópia de uma foto que é a sua inspiração. Uhum. E outro perigo que eu acho aí, no caso de uma pessoa que produz um conteúdo de viagem, é justamente esse. Você tá vendendo essa coisa que não. Que não existe. É. Pra É porque a quem foto quer? pode Não mentir, existe, né, assim, também. tá? Uhum. E assim, é lógico que você vai mostrar o lugar com muito mais riqueza de detalhes se não tiver um monte de gente de figuração. Mas você cria também uma expectativa que não se corresponde. Então, às vezes, a Uhum. pessoa começa a criar uma vontade de viajar para um lugar só por causa de uma foto que ela quer fazer igual a que a influenciadora ou influenciador que ela viu tem. Uhum. Então, aí você faz a viagem girar só em torno da fotografia e menos em torno da experiência. Uhum. Então, não sei. Eu acho que a gente tem que viajar com uma fotógrafa, aí todo mundo que tem vontade de viajar, fazer uma poupança para levar a Lívia e falar assim, Lívia, tira umas fotos aleatórias de mim enquanto eu não estiver vendo. E a É. gente aproveita a viagem de um jeito mais espontâneo, não é mesmo? É isso, é muito maluco. Igual aquele lugar lá que. Onde é aquele lugar que tem, que parece que tem água e na verdade era um reflexo? Um reflexo de um espelho, de um Ah, celular. em Bali, é um templo em Bali. É, É, e é uma é foto uma foto que a gente mentirosa, vê né? repetida. Mentirosíssima, mentirosíssima. Então, só para explicar para quem não sabe o que é isso. É, se vocês já viram uma foto que é um portal bem grande, assim, são duas colunas muito grandes que tem umas coisas assim pro lado e é bem reto, bem grande mesmo. E a pessoa faz aquela foto e ela tá ali como se ela tem uma imagem refletida, como se toda aquela parte anterior é uma foto que era feita bem à distância. Então, aquela Uhum. parte muito grande, um terreiro ali, fosse um espelho d'água. E na verdade, ela é um carinha que fica ali sentado. Ele tem um espelhinho, ele bota o espelho embaixo do seu celular e tira a foto. Então é uma foto de mentira. E eu tava conversando com a Nath, que é uma amiga que eu acompanho, ela que fez essa viagem. Ela me disse o seguinte sobre esse lugar específico. Esse lugar não é um lugar que eu conheço. Sobre esse templo específico. Ela explicou que para baixo desse portal tem uma escada e o resto do templo tá todo ali. E esse pedaço Nossa. é vazio, quase não tem gente. E ela disse que é deslumbrante, é mais bonito que o portal. Só que a galera fica na fila para tirar foto A com foto o carinha do repetida. espelho. Uhum. A foto repetida e a foto que não é real. Então, assim, uma coisa é. Aí eu penso em criação de conteúdo, que é o que eu faço quando eu viajo. Uhum. Você não dizer que aquilo é um espelho, ou você não contar, não revelar, é uma puta de uma sacanagem, porque a pessoa vai chegar lá, o lugar É. não é tão deslumbrante quanto parece naquele momento. Só que aí o que você faz? Você limita, a pessoa não tá indo pro templo para conhecer o templo, para entender como ele é, para saber Uhum. da história que estava acontecendo ali. A pessoa está ali pela foto e nada mais. Uhum. E isso me lembrou a minha viagem para Chapada dos Veadeiros. E eu tive um guia que foi incrível, chama Wilson. Quem quiser ir para Chapada dos Veadeiros, quando tudo estiver mais tranquilo, procura @Wilson Guia Chapada, indico super. Ele primeiro que me deu uma lavada, assim, me situou, conversou muito sobre como o turismo mudou de uns anos para cá, depois da popularização do Instagram, principalmente. Porque Uhum. tem uns dias na Chapada e tem um cara que é um ancião já, que foi ele fazia extração de quartzo dos cristais que tem ali na Chapada. E ele tem um conhecimento incrível sobre as plantas do cerrado, sobre os lugares, sobre tudo que tem. Todo o caminho da trilha que se faz para chegar até o famoso Mirante da Janela, que é aquela pedra que faz assim, e Uhum. enquadra a cachoeira lá no fundo, tem uma riqueza de informação muito grande. E aí, esse meu guia estava contando que as pessoas não querem saber. As pessoas querem assim, tá, mas que horas que chega no lugar da foto? Que horas Nossa. que a gente vai chegar no lugar da foto? Uhum. E aí, de novo, você está pegando uma
virou só uma imagem que é vazia, não tem significado, não tem sentido, né? É uma coisa E às vezes é uma foto que você vai achar a mesma foto numa busca do Google, né? Mas aí você quer aquela foto, não é porque você quer uma foto num lugar, você quer a foto igual. Tem gente que faz muitas e muitas pastas. Eu tenho, óbvio, pasta de referência, eu adoro fotografia. Mas é impressionante como às vezes a pessoa, assim, você fazer fila para fazer a foto e as pessoas se imitando o tempo inteiro. Uma pessoa imita a outra, que imita a outra, que imita a outra para fazer a foto igualzinha. Eu não sei onde que tá o sentido disso, né? E aí, de novo, eu sempre tento encontrar um equilíbrio. Acho que a gente precisa muito disso, entre, eu vou fazer essa foto porque eu acho bonita, porque eu valorizo, porque eu acho que vai ficar maravilhoso, mas o que tem aqui que eu não tô vendo em nome dessa foto, né? E não sei, como é que é esse processo com você e com as pessoas que você fotografa? É um contexto muito diferente desse, né? E o que você sente aí quando você... É porque também tem uma criação de um momento que ela pelo que eu entendo do seu, serve para tirar alguma coisa de dentro da pessoa, né? Como que isso funciona? Como é que você sente esse contraste dessa dinâmica da pessoa que é fotografado com você? Eu acho que é uma questão que eu gosto muito de falar, assim, que é de emprestar os meus olhos para a pessoa se ver, né? E eu acho que eu também gosto, assim, eu acho que é válido você emprestar os seus olhos para a pessoa viajar por ele, né? Assim, a fotografia, ela pode ser essa reprodução de lugares que são icônicos e maravilhas, e não é à toa, né? Mas é o que eu tô falando, assim, são fotos que você dá uma busca no Google e você vai ter 1000 fotos iguais, tecnicamente perfeitas, captadas com câmeras para aquilo, de pessoas que ficam lá, fotógrafos de viagem mesmo, que esperam a luz perfeita, no ângulo perfeito, na profundidade perfeita. Então, assim, eu tenho muito isso de querer fotografar a coisa com o meu olho, sabe? Então, assim, por exemplo, igual eu te falei, eu já fiz viagens pro Réveillon, por exemplo, eu não fico lá pensando, nossa, quero fotografar os fogos. Eu sou apaixonada por fogo de artifício, apaixonada. E enquanto eu tô assistindo, eu fico pensando, nossa, vou esquecer, quero ver. Então eu tenho essa sensação de querer captar tudo no meu olho e fotografar aqui, sabe? Primeiro porque a fotografia já é muito o que eu faço todos os dias. E eu tenho essa pressão de trabalhando com mulheres e essa questão das mulheres reais, né? Que é um nome que eu odeio, mas assim, que são pessoas que não são modelos e tal. Então eu tenho muito essa pressão de emprestar olhos bondosos, né? Então assim, eu quero que a pessoa se veja, mas em primeiro lugar eu também quero que ela goste do meu trabalho. Eu tenho uma ansiedade, as clientes ficam super ansiosas depois do ensaio, e eu fico muito mais porque eu fico pensando, nossa, eu sempre falo com elas, espero que você goste. Porque eu fiz o meu melhor, assim, mas eu não posso entrar dentro da cabeça da pessoa e fazer ela gostar de uma coisa, sabe? Então eu acho que é muito isso, assim, uma forma de você diferenciar, inclusive fazer valer a pena as suas fotos de dia a dia, de viagem, de coisas da sua família, por exemplo. Agora teve almoço de Dia dos Pais, né? Assim, esses momentos fugir um pouco desse hábito que a gente tem da foto posada. Ah, vamos reunir todo mundo aqui na frente dessa flor, sabe? Tem muito isso. Vamos ficar aqui na frente desse lugar que parece que é bonito, daí fica aquela galera, tampa o fundo, nem dá pra ver nada. Mas é captar mais, assim, o momento, a hora que tá todo mundo rindo, sabe? Mesmo numa viagem. Talvez você pode, uma coisa, assim, um hábito que acontece demais. Ai, pôr do sol, acho lindo. Vamos fazer um ensaio no pôr do sol? Ou vamos tirar uma foto? Não, gente, não vamos. Porque, assim, para captar um pôr do sol numa foto, principalmente se tiver pessoas envolvidas, você precisa trazer tanto equipamento, tanta coisa para poder balancear a luz e tudo, que, sabe, é uma dor de cabeça. Essa história de, por exemplo, fotografar ao pôr do sol, casar ao pôr do sol, gente, é dor de cabeça para fotógrafo, porque pôr do sol foi feito pra gente ver, igual a lua, igual você falou da lua. Sim. Então eu acho assim, uma coisa que valoriza muito é a gente, de alguma forma, recuperar esse hábito
de deixar um legado impresso de alguma forma, né? Então, assim, não deixa... Físico, palpável. Palpável, assim, conta a sua história para ser lida com as mãos. Eu perdi um HD no final do ano passado, assim, com 3 anos de trabalho, foto, infância da minha sobrinha, não foi recuperado. Então, assim, eu chorei 2 meses sem parar, até agora eu não gosto nem de lembrar, que tudo que foi embora, passou. Mas, assim, a gente precisa recuperar esse hábito, né? Que muita gente de hoje nem tem, porque nem viveu com fotografia de filme, não imprimiu. Então, assim, eu tenho uma amiga, ela faz esses fotolivros que você falou, de viagens. Então, assim, ela vai para um destino, ela chega, fotografa, assim, mesmo que passe um tempo e tal, ela tem esse hábito com ela de fazer o fotolivro e ter o albinho dela ali. Então, eu acho que isso é importante, porque, né? E tentar capturar isso, desenvolver esse olhar de ver, sei lá, um ponto turístico ou uma situação e olhar para ela como quem está vivendo, se inserir no momento, sabe? Mais do que exatamente querer congelar uma imagem ou, sabe? Vamos fazer fotos que contem histórias, sabe? Foto que dê para ouvir risada das pessoas. É muito diferente de uma foto lá congeladona, posada, que você vai construir uma memória daquilo também, mas será que é mesmo, né, o mais legal, o mais verdadeiro? Então eu acho, isso é uma coisa que eu tento trazer muito pro meu trabalho. Eu falo muito com as meninas durante o ensaio, ó, tá congelado, movimenta de novo, faz careta para poder rir com verdade, porque Deus me livre foto que não conte a verdade do que tá rolando. É claro que às vezes pode ser meio atuado, né? Às vezes a gente quer a foto perfeita, a gente tem um limite entre isso, mas eu acho que resgatar isso, que hoje em dia a gente tem vários fotógrafos que são num segmento que é o lifestyle, que é o fotógrafo que vai para dentro da casa da pessoa, por exemplo, e fala, faz um bolo aí com seus filhos, e eu vou fotografar enquanto vocês estão vivendo de verdade. Isso é muito legal. E eu acho que vale para viagem, né? Vamos fazer foto posada, mas também vamos tirar foto aqui, ó, de um momento, sabe? Ou que a luz estava bonita, ou que a pessoa estava... Que aconteceu uma coisa que não é fotografável. Mas é um momento que vai ser legal de lembrar. Eu sou muito apegada nisso. Você falou que não deleta as fotos do celular, e eu não quero perder as memórias. Eu tenho um quadro aqui bem na parede do estúdio que fala, os passarinhos vão voar e eu não confio na minha memória. Ou seja, eu quero fotografar tudo, o passarinho tá aqui, o passarinho tá cantando, o passarinho tá voando. Eu quero, sei lá porque eu tenho esse medo de me esquecer das coisas. Não sei exatamente o que é, mas eu quero porque congelar a gente se esquece mesmo. E enquanto você estava falando, eu vou ter que falar da minha mãe de novo, né? Desse olhar que ela tem pra foto. Na última viagem, não foi a última viagem, mas a última viagem pra fora, né, que a gente fez junto, tinha um lugar que eu queria tirar foto sem ninguém, né? Eu falei da menina lá que acordava às 4 da manhã, eu não acordei às 4 da manhã, mas eu também não queria um monte de gente na minha foto. Era um portão muito grande, maravilhoso. E aí a gente tava conversando, sentada ali, esperando não sei quem, que era que a gente tava fazendo, sentada na frente desse portão, e ela virou e falou assim, vai, não tem ninguém, vai. Correndo. E aí eu saí correndo, porque eu sabia que daqui a pouco eu ia entrar. E aí eu saí correndo e fiz uma pose. Aí na hora que eu cheguei, ela tirou foto minha no caminho, enquanto eu corria. Então tinha movimento do cabelo, tinha movimento da roupa, tinha movimento da bolsa. A foto do trajeto, que eu não sabia que ela estava tirando, ficou 1000 vezes mais interessante do que a minha fotinha com a ourinha assim olhando pra trás, sabe? Pose de turista. Não tem o que dizer sobre isso. Pose de turista, pose de bolinha, né? Que na verdade é o que eu tava fazendo. Que era o que eu queria, era o resultado que eu queria. Presa encontrar essa foto ali, porque ela realmente é outra foto. É uma foto de um momento que eu tava ali, era muito, muito bonita, ela tinha muito movimento. Então eu fiquei muito pensando nisso. Eu tenho pouca paciência para pousar e eu realmente queria que você viajasse comigo em todas as viagens. Falasse assim, Lívia, solta a mão, brilha. A minha agenda está disponível, pode me chamar que eu vou. É muito bom, seria
Nós já fomos para Nossa, Araxá, a gente pode ir para outros destinos. Vem em mim vacina, né? É verdade. Vamos para Araxá, pro Grande Hotel, fotografar lá. Eu fiz em Vasco, quando criança, quando adolescente, mas em estúdio, né? Esse iBookzinho de 15 anos. Então era eu, fotógrafa, da produção e ninguém mais. Fotografada num lugar que tinha outras pessoas me olhando, ser fotografada com uma câmera profissional. Então rolou aquela coisa meio de travar. Eu demorei para fazer fotos e a gente tem fotos muito maravilhosas ali daquele lugar, né? Eu gosto muito de lembrar da história mesmo, né? Assim, da gente ir. Porque a foto, por exemplo, se a gente não tivesse. É claro que nós fomos para fazer um ensaio naquela viagem, mas se a gente tivesse. Não tivesse as fotos, se a gente tivesse ido por um outro motivo, a gente não lembraria daquela chuva, por exemplo. Que foi uma chuva maluca, do nada, e que assim, na hora, eu, por exemplo, fiquei com muita raiva. Falei, que droga, precisamos chegar aqui, agora essa chuva. Só que é um pensamento que, assim, me traz por conta da lembrança das fotos. Então, eu acho que é isso mesmo que a gente está falando, né? Assim, é uma sensação meio de imortalidade mesmo, né? Do momento, da pessoa. Se eu nunca mais tivesse visto você na minha vida, eu ia lembrar de você, claro, porque eu tenho a foto, né? Sem então, dúvida. E você ia lembrar também dessa questão. Igual eu falei, assim, antes foi muito engraçado. Antes de achar o álbum e trazer pra cá pra gente conversar, minha mãe contou essa viagem dando nome às pessoas que ela conheceu ali e não conheceu nunca mais. Então ela falou assim, eu fiquei na casa da dona Osmarina, que alugava o pau da rede para pendurar a rede, que eu tinha comprado para eu poder dormir, não era nenhum, entendeu? Nossa! E ela falou o nome das pessoas todas, e é porque eles estão escritos aqui, estão fotografados aqui. Tudo de um jeito muito pensado para preservar a memória mesmo. Eu preciso fazer um álbum desse com coisinhas para anotar, escrever à mão. Saudosista e vintage, eu acho que vale muito. Aqui, ó, os marinos. Mas sabe uma coisa que é legal Dona também, Silvéria. Gabi? Observa a Dona Silvéria. Ai, que legal, gente. Olha, que lindo. Eu li em algum lugar, não lembro mais, que assim, essa história da gente falar que uma mentira contada várias vezes vira verdade, é porque quando a gente conta... Eu não sei, eu não consigo lembrar onde eu li isso, mas assim, quando a gente conta uma história, a gente não lembra da história. A gente lembra da última vez que a gente contou ela. Entendeu? Então, à medida que você vai repetindo, você vai lembrando da mais recente. Então, se você inclui uma mentira ali na mais recente, quantas vezes você repete, você para de se lembrar do fato. E você começa a se lembrar da história que você vem contando. Sim, lembra da história. Então, com a foto, isso fica muito verdadeiro, né? Assim, a sua mãe ter vivido mesmo que seja por um curto período de tempo com a dona Osmarina, e ela viu a foto e ela contou pra você, e ela contou pra várias pessoas. Eu sinto muito isso com a minha mãe também. Eu vejo que a minha mãe, às vezes, ela me conta umas coisas que tá imediatamente ligada a dias ou momentos que a gente viveu. A fotografia. Que tá lá no álbum, sabe? Teve uma vez que a minha mãe fez uma festa de aniversário pra mim na escola e levamos uma câmera fotográfica que não era usada nunca. E assim, era aquelas câmeras que a gente botava um filme, fazia várias viagens, vários eventos, e todas as fotos estavam naquele mesmo rolo, porque eu não podia gastar tudo. Filme de 36. Exato. E daí, menina, chegamos nessa festa e tal. Eu lembro muito pouco, mas o que eu sei é que, por algum motivo, essa câmera deu formiga na câmera. Não sei se a bateria derreteu, não sei se foi o filme. E assim, resultado, a gente não tem nenhuma foto desse dia, mas a gente tem a história da câmera com formiga, porque foi a tentativa de fazer, sabe? Então eu acho que parar alguma coisa, é o que você falou, a foto traz muito a gente para o presente, principalmente antes da facilidade do digital, né? Então assim, vamos parar aqui, vamos fazer uma foto? Isso já corta, né, o ciclo. Então eu acho que isso já fortalece essa questão de você pegar uma fatia ali de espaço e de tempo. Sim. E decidir congelar isso, né? Que é o que a gente fala de que foto faz a história parar, assim, a realidade parar. Então eu acho que é mais por isso, não é nem tanto da gente ter a foto depois, mas talvez seja esse exercício de presença mesmo, sabe? Vamos parar tudo, vamos tirar uma foto? Então, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora me aconteceu, assim, de que você interromper, por exemplo, nós estamos num momento muito legal,
Tanto que momentos muito legais, às vezes, não tem fotos, né? Porque você tá tão envolvido que você nem lembra. Eu já tive vários Não vai encontros de... cortar o clima. Exato, de turma, sabe? Turma de escola, que não se encontra há um tempão e de repente a gente vai para algum lugar, volta, nossa, não tiramos nenhuma foto. E isso é prova de que Já o rolê aconteceu estava comigo também. muito bom, né? Mas Sim, esse exercício sim. de, nossa, vamos parar, vamos juntar todo mundo, eu acho que isso já fortalece essa questão. Já pensou nisso? É, É engraçado. com certeza. E assim, mas ao mesmo tempo, quando você tá num momento de muita felicidade, né? Igual você deu o exemplo aí, reencontrou a galera que não se via desde a época da escola. Uhum. E você para e tira uma foto, você vê o sorriso daquelas pessoas que estão muito felizes, a pessoa, tipo, consegue transparecer mesmo no momento que foi congelado ali. Vão todo mundo levantar, se abraçar e tirar uma foto. E você vê no olhar, no brilho olhando, ó, no olho brilhando. Fica muito nítido que aquilo é um momento verdadeiro. Então, não sei, acho que eu tô pensando aqui que eu tô falando que eu acabei de falar o tempo inteiro. Mas eu acho que é um exercício tanto de presença quanto de equilíbrio. Se você, por exemplo, vai, no caso, nesse exemplo da turma, tá todo mundo ali em pé. E aí você começa assim, você tira, e aí você vai tirar foto com o celular do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. Na terceira foto você tá de saco cheio, você não tá com a mesma cara de felicidade que você tava ali, porque o momento foi interrompido. Então tem um limite da interrupção também, né? Que eu acho que é uma coisa, um exercício que a gente só para as fotografias que a gente quer tirar para eternizar uns momentos, mas também nesses momentos de festa, de viagem e de presença, né? Então vamos fotografar o sentimento que tá rolando aí. Né? E eu acho que é desapegar, aquilo que você falou lá no começo, assim, a gente desapegar de ter fotos perfeitas, sabe? A questão que a gente vê, outro dia eu participei de uma live que uma das perguntas foi assim, as pessoas que tiram, sei lá, 200, 300 selfies, se elas são, sei lá, gostam muito da própria aparência ou não. Eu acho que a questão não é nem essa, sabe? Mas é uma necessidade, assim, de chegar na foto perfeita. E aí tem aquela questão daquela percepção, né? A foto perfeita para você é o quê? É estar parecida com a foto do Google. Eu sou muito apegada com luz, assim. Então, às vezes, a foto é uma foto de um nada, de um copo numa mesa, mas a luz tá tão maravilhosa que aquilo para mim é incrível. Ou é uma foto com risada. Eu amo, sou apaixonada por foto com risada, foto que dá para você ouvir, assim, sabe? Lembra? Eu tenho algumas fotos do meu avô, assim, que eu fiz questão de tirar em coisa festinha de família. Mas eu fiz questão de tirar a foto dele rindo, porque eu sei que em algum dia, quando eu não tiver o meu avô mais, a risada dele vai me fazer muita falta. E eu quero olhar para aquela foto e ouvir, sabe? Então eu acho que é a gente desapegar disso, né? A foto perfeita, ela é o quê? Em alguns momentos, nos momentos que eu sou contratada para fotografar, a foto perfeita, ela é tecnicamente perfeita. Mas é isso que a cliente espera de mim. Mas tem umas fotos, às vezes, com o foco errado, que a pessoa estava rindo tanto que ela saiu do ponto de foco, e é uma foto que a pessoa vai escolher, sabe? Tecnicamente ela tá errada. Então eu acho que isso que você fala do equilíbrio é importantíssimo para tudo na vida, né? Assim, para tudo. Quero fazer uma foto. Hoje eu vou fazer uma foto tecnicamente perfeita. Hoje eu vou congelar esse momento aqui que tem a risada do meu avô, ou a minha festinha com a minha galera da escola. Então eu acho que exercitar esse pensamento de que não precisa ser perfeito o tempo todo, até porque perfeito é longe, inexistente e cansativo. Eu acho que é um exercício muito importante mesmo para a gente viver mais fácil mesmo, né? Aproveitar melhor. Sei lá. Ai, cadê? Sumiu. Fiquei falando sozinha. Ai, caiu. Caiu bem no finalzinho, gente. Nem vou chamar a Gabi de novo, porque o Instagram já está dando o nosso limitinho. Quero agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigada a vocês. Boa noite.